a gente vai dar continuidade aos quinidários. Tá? Bom, deixa eu só ativar aqui meu apontador Alexia. Só para lembrar vocês, então, os quinidários são os primeiros animais dentro da escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, certo? Além disso, também são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade gastrovascular. Então, são os primeiros animais a terem uma estrutura própria para fazer a digestão. E, além disso, eles também foram os primeiros animais a desenvolverem estruturas para capturar o alimento, que no caso dos quinidários são os tentáculos, certo? Os quinidários são animais extremamente diversos quanto à sua morfologia, e essa diversidade ela se deve então à presença de duas formas corpóreas, que são morfologicamente, a constituição da parede do corpo ela é idêntica dos dois, que são a fase de pólipo, que é sedentário, séssil, então ele vive grudado no substrato através de um pedúnculo. E o pólipo, então, ele é responsável pela reprodução assexuada, geralmente, tá? E reprodução assexuada por brotamento. Então, ele forma as medusas por brotamento. E as medusas é a fase, então, livre natante dos quinidários e são as responsáveis pela reprodução sexuada. Tá? Essa mudança de forma é o que a gente chama de alternância de geração, também chamada de metagênese. Então, não esqueçam dessa característica dos quinidários. Eles são animais que fazem, então, o que a gente chama de alternância de geração. Tá? São os primeiros animais, como eu falei, com tecidos verdadeiros, cavidade gastrovascular e tentáculos. E as células típicas dos quinidários são os quinidócitos, tá? Que produzem, então, substâncias que geralmente são tóxicas, ou que causam queimadura, ou às vezes liberam um muco, que é através desses quinidócitos, então, dessas células urticantes, ou que produzem muco, que os quinidários conseguem capturar o seu alimento e também fazer a sua defesa. Tá? Bom, os quinidários, eles estão divididos, então, em 4 classes. E na aula de hoje, então, nós vamos ver 2 dessas classes e vocês vão perceber que a diferença básica está na fase que vai predominar dentro de cada uma das classes. Então, tem classes em que ocorre predomínio de pólipo, outras ocorre predomínio de medusa. E outra diferença entre eles, basicamente, está no formato da medusa e também algumas outras características que eu vou mostrando para vocês ao longo dessa aula e também da próxima aula. Nós temos a classe Hydrozoa, com 3.500 espécies. É a única classe que tem representantes na água doce. Aqui eu trouxe o representante típico de Hydrozoa, que é a hidra. Depois nós temos a classe Scyphozoa, com 200 espécies. As maiores medusas que se tem conhecimento são dessa classe. Tá? Então, ocorre predomínio de medusa em Scyphozoa. O Cubozoa é uma outra classe, com 36 espécies, que anteriormente estavam incluídas dentro de Scyphozoa, mas pelo fato das medusas terem algumas características peculiares, elas foram retiradas de Scyphozoa e colocadas, então, dentro dessa nova classe, chamada Cubozoa. Cubozoa já dá indícios de que as medusas, então, desse grupo têm formato de cubo, são quadradas, certo? E a última classe que nós veremos, então, é a classe Anthozoa, com 7.500 espécies, e é a classe de quinidários na qual só ocorre a fase de pólipo. A classe Anthozoa não tem fase de medusa em nenhum momento do seu ciclo de vida. Anthozoa suprimiu, ou seja, desapareceu a fase de medusa. Anthozoa só pólipo. Bom, vamos lá então falar um pouco da nossa classe Hydrozoa, certo? Os hidrozoa, então,
a maioria das espécies são marinhas, mas, como eu já falei, inclui os únicos quinidários com representantes de água doce. Então, gravem assim, hidro, água, água doce. Então, hidrozoa, os únicos quinidários, a única classe de quinidários que tem representantes na água doce, certo? A maioria dos hidrozoários, eles produzem pólipos coloniais, então formam colônias. E geralmente essas colônias são polimórficas, ou seja, são colônias formadas por pólipos que apresentam diferentes formas. E cada um dos pólipos vai ter uma função dentro dessa colônia e com isso garantindo o sucesso dessa espécie. Tá? É um grupo altamente diverso, com 3.500 espécies. É a segunda maior classe de hidrozoa. Ela perde para a classe Anthozoa, certo? Os pólipos sempre vão ser sésseis e fazem a reprodução assexuada, e as medusas são livre-natantes sexuadas. Tá? A classe hidrozoa, pessoal, ocorre predomínio do pólipo. Tá? Eles geralmente têm tamanho pequeno. Tá? Então, o pólipo é a fase que predomina dentro de hidrozoa. As medusas geralmente são muito pequenas e transparentes. E uma característica bem importante das medusas de hidrozoa é que elas têm um véu. O véu é uma dobra, tá, do guarda-chuva, da umbrella. E esse véu, então, ele é encontrado então, na margem da umbrella, que depois eu vou mostrar para vocês. É uma característica única de medusas de hidrozoa. As demais medusas não têm esse véu, certo? As medusas também não apresentam roupalhos. Os roupalhos são estruturas sensoriais que são encontradas na margem, tá, da umbrella, na margem do guarda-chuva das medusas. E esses roupalhos são uma concentração de órgãos sensoriais, que no caso de medusas de hidrozoa não se encontra, certo? Os hidrozoas são quinidários que apresentam, né, as quinidas, os quinidócitos, apenas na epiderme, ou seja, do lado de fora do corpo. Tá? Então, quinidas apenas na epiderme em hidrozoa. Bom, como eu falei, hidrozoa apresenta pólipos polimórficos, que são modificados para diversas funções, que eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos. A cavidade gastrovascular, ela não é subdividida internamente, então é uma cavidade única. Então a gente fala que não existem septos, não existem mesentérios, então não existem tecidos internamente que vão dividir essa cavidade gastrovascular em cavidades menores, certo? Elas não possuem faringe, então elas não possuem uma estrutura que vai conduzir o alimento para dentro da cavidade gastrovascular. Tá? Os hidrozoa, geralmente, como eu falei, eles formam colônias, e essas colônias geralmente são mantidas por um exoesqueleto, que geralmente é de origem proteica, uma quitina. Tá? A quitina é um tipo de proteína que é produzida pelo organismo dos quinidários, outros animais, é óbvio. Ou, ocasionalmente, o exoesqueleto pode ter carbonato de cálcio, que é absorvido do ambiente, tá? Como, por exemplo, em algumas espécies de hidrocorais, certo? Aqui, então, eu tenho para mostrar para vocês a hidra, que é uma espécie de água doce. Ela é um pólipo solitário, então é um único indivíduo. A lobélia já é uma colônia de pólipos. A tubulária também é uma colônia de pólipos. E a fisália, que é a famosa caravela portuguesa, ela também é uma colônia constituída principalmente por pólipos, mas também tem algumas medusas constituindo essa colônia. Tá? Então, frisando, classe hidrozoa tem fase de pólipo e fase de medusa. Só que a fase de medusa ela é curta, as medusas são pequenas, são transparentes, medusas com véu. E o predomínio do ciclo de vida desses quinidários é a fase de pólipo. Pessoal, vocês estão me ouvindo?
vocês uma medusa típica de hidrozoa. Como eu falei, as medusas de hidrozoa, elas são pequenas, são transparentes, geralmente com esse formato arredondado, a gente chama de formato campanuliforme. Tá? Então, a gente vê aqui os tentáculos na margem, né, do corpo, né, que estão, então, distribuídos ao longo do canal circular. E nesse canal circular nós temos o véu, que é uma dobra interna. É uma dobra, é um tecido que se dobra internamente em direção à boca e que não contém cavidade gastrovascular no seu interior, tá? Então, o véu é uma dobra na margem da umbrella é o guarda-chuva, e esse véu não contém cavidade gastrovascular. O véu é uma característica exclusiva de medusas de hidrozoa, certo? Nós temos também aqui um manúbrio, que é um canal que conduz, né, o alimento da boca até para dentro da cavidade gastrovascular. Tá? Bom, os hidrozoa, então, eles compartilham algumas características. Tá? Dentre elas são uma mesogleia acelular, então, lembrem que a mesogleia é aquela substância, aquela camada que fica entre a epiderme e a gastroderme. A mesogleia, então, não tem células, ela é acelular. Os hidrozoa também apresentam quinidócitos apenas na epiderme, então somente no lado de fora, tanto, né, da umbrella, especialmente nos tentáculos. Os gametas, tá? Nos hidrozoa, eles também têm origem na epiderme. Tá? Então, as gônadas têm origem epidérmica, os gametas. E como eu já falei, a presença do véu nas medusas. Apenas medusas de hidrozoa apresentam véu. Bom, como eu comentei com vocês, então, a fase que predomina nos hidrozoa é a fase de pólipo. Geralmente os pólipos são colunares, geralmente em formato de um tubo alongado. Eles podem ser solitários, como por exemplo a hidra, mas boa parte das espécies são coloniais, certo? Eles têm duas regiões, uma região que é a região oral, que contém a boca, e o outro polo aboral, que é o que fixa ele, ou na colônia, né, ou no substrato, certo? Então, aqui mostrando para vocês, então, uma colônia, mostrando diferentes formas de pólipos. Bom, como eu falei, então, que geralmente estão posicionados mais nas extremidades da colônia e que apresentam, então, tentáculos bem longos para fazer a defesa da colônia e também auxiliar no processo de captura de alimento, certo? Bom, as medusas, então, de hidrozoa, elas são pequenas e transparentes, como eu já comentei, elas têm véu e canal circular, e muitas vezes essas medusas elas podem ficar retidas no pólipo. Tá? O pólipo ele vai se reproduzir de maneira assexuada, formando as medusas. Essas medusas, na maioria das espécies, elas são liberadas para o ambiente. Mas em algumas espécies, as medusas podem ficar retidas ali no pólipo, e aí sim as medusas vão produzir óvulos ou espermatozoides, certo? As medusas, elas não possuem roupados, então elas não têm aqui na margem da umbrella as estruturas sensoriais que são encontradas em outras classes de quinidários, certo? Bom, a medusa, então, o corpo dela é constituído por uma umbrella quer dizer guarda-chuva em inglês, então é sino ou guarda-chuva. Nós temos a parte convexa, que é a parte externa da umbrella, que é a exumbrella, e a subumbrella, que é a fase côncava interna. E mais uma vez mostrando uma característica única e exclusiva das medusas de hidrozoa, que é a presença do véu, que é uma dobra interna para o centro da umbrella, em que não tem cavidade gastrovascular no seu interior. Isso, pessoal, vai diferenciar o véu do velário, que é uma característica que aparece em outras
classes de quinidários. O velário também é uma dobra interna na base da umbela, mas que contém cavidade gastrovascular no seu interior, o velário. Tá? Morfologicamente, eles são semelhantes, mas o véu não tem cavidade gastrovascular e o velário tem, certo? O véu, então, é uma sinapomorfia das hidromedusas, ou seja, é uma característica compartilhada por todas as medusas de hidrozoo, certo? O manúbrio, que é um complexo, é um canal cilíndrico e na sua extremidade vai conter a única abertura que vai funcionar como boca e ânus. E na margem da umbela, então, nós temos os tentáculos que podem ser primários e eles podem ser ramificados, formando tentáculos secundários. Então, aqui mais uma vez mostrando a medusa, com a sua umbela, o canal circular, contendo o véu, que é uma dobra interna sem cavidade gastrovascular. Nós temos o manúbrio e a boca aqui nessa extremidade. Ai, desculpa, pessoal. Eu não tinha deixado disponível o apontador. Então, nós temos a umbela, o canal circular, o véu, que é essa dobra interna, sem cavidade gastrovascular, os tentáculos, e aqui nós temos o manúbrio contendo a abertura única, que funciona tanto como boca como ânus. Vou mostrar para vocês um pouquinho do ciclo de vida de alguns hidrozoo. É importante estudar isso, sim, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do ciclo de vida, né, dos hidrozoa e ver o que eles se diferenciam dos demais, das demais classes de quinidários, certo? Aqui eu trouxe, então, como exemplo, o ciclo de vida da albélia. Tá? Então, a albélia é constituída, então, por uma colônia de pólipos diferentes, então o gastrozoode, o dactilozoode e os gonozoides, certo? Dentro dos gonozoides, que são pólipos responsáveis pela reprodução, ocorre a formação assexuada das medusas. Então aqui vocês veem que está escrito broto de medusa. Então, as medusas são produzidas através de reprodução assexuada por brotamento. Posteriormente, as medusas vão sair de dentro desse gonozoide, vão ser liberadas para o ambiente e vão crescer, certo? Lá no ambiente, nós vamos ter medusas machos e medusas fêmeas, tá? Então, essa espécie albélia, a gente diz que ela é dioica, ou seja, ela tem indivíduos com sexos separados. Uma que vai produzir óvulos, que são as que são fêmeas, e as que produzem espermatozoides, que são as medusas machos. Produzidos essas células sexuais, elas vão ser liberadas na água, onde vai ocorrer a fecundação e a formação do zigoto. Tá? Então, o desenvolvimento é externo, e posteriormente do zigoto ocorre a liberação de uma larva. Lembrando que os quinidários têm desenvolvimento indireto, portanto, eles têm uma fase larval que é chamada de plânula, certo? Aqui, então, essa plânula vai ficar um tempo lá na coluna d'água. Quando for o momento, ela vai vir para o substrato, então ela vai lá para o fundo do ambiente, e ela vai se fixar e vai começar a formar, então, os pólipos através de reprodução, sexuada. Então, ela vai formando, então, os brotos, e esses brotos vão se diferenciando nos diferentes tipos de pólipos, certo? Então, o pólipo faz reprodução assexuada e a medusa reprodução sexuada. Lembrando que no caso de hidrozoo, a fase que predomina no ciclo de vida é a fase de pólipo. A fase de medusa, então, ela é bem curtinha, certo? Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo da tubulária. A tubulária, então, ela é um pouquinho diferente da albélia, porque
que ela vai reter o zigoto dentro do gonóforo, né? Dentro do né? O gonozoide, ele vai produzir, então, as medusas. Essas vão se reproduzir dentro desses gonozoides, que são chamados de gonóforos, e a fase de plânula vai ficar retida aqui dentro. Não sei se vocês conseguem ver aqui a plânula, então, dentro desse pólipo reprodutor. E o que vai ser liberado para o ambiente é a fase de actínula, que é um segundo tipo de larva. Tá? A actínula sai de dentro desse gonóforo, vai permanecer algum tempo na coluna d'água, então aqui está ela, a actínula. Depois ela vai para o substrato, se fixa, formando então a colônia de pólipos de tubulária. Tá? Então, um pouquinho diferente o ciclo de vida da tubulária. Então, desculpe, aqui eu falei medusa, né? Então, essa espécie tubulária, ela não tem a fase de medusa, né? Somente as fases de... E aqui mostrando para vocês o ciclo de vida da hidra, que é uma espécie de água doce, que ela se reproduz por brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada. Então, vocês veem aqui, né, o pedúnculo, e no pedúnculo, então, surge um pequeno broto, uma pequena medula, um pequeno pólipo, desculpa. Esse pólipo se solta, se fixa no substrato, dando origem, então, ao novo indivíduo, que é geneticamente idêntico a quem lhe deu origem, certo? Além da reprodução assexuada, as hidromedusas também se reproduzem de maneira sexuada, tá? Com ocorrência de fecundação interna e desenvolvimento direto. Tá? Então, fecundação interna e desenvolvimento direto. Então, quer dizer que a hidra não tem fase de larva. Por que ela não tem a fase de larva? Tá? Nas espécies de água doce, pessoal, geralmente a fase de larva ela desapareceu. Por quê? Geralmente os ambientes de água doce eles apresentam o quê? Correnteza. Geralmente as espécies elas procuram locais apropriados dentro dos riachos, dentro dos rios para se reproduzir. Né? Geralmente procuram locais mais calmos, onde tem uma abundância de alimento para os filhotes que vão eclodir. Se esses animais de comunidade tivessem fase larval, essa fase larval, quando ela eclodisse, ela facilmente seria levada pela correnteza e aí esses juvenis dessas larvas teriam muito menos chance de sobreviver. Então, geralmente as espécies de água doce, principalmente de invertebrados, eles perderam o estágio larval. Então, do ovo já eclode um animalzinho semelhante ao adulto, certo? Lembrando que os hidrozoa produzem gametas na epiderme. Aqui, então, nós temos a hidra macho, que vai produzir os espermatozoides, e a hidra fêmea, que vai produzir os óvulos, certo? Os espermatozoides que são produzidos pela hidra macho saem da parede aqui da epiderme e vão fecundar o óvulo que está presente ali na epiderme das fêmeas, tá? Então, aqui nós temos o óvulo exposto à superfície do corpo e o embrião aqui já no estágio de blástula. Tá? A fecundação, então, é interna. Então, a fecundação quer dizer que ocorre dentro do corpo da hidra e depois, né, ocorre a liberação desse embrião em estágio de gástrula e aí vai ocorrer, então, né, se completar o desenvolvimento, dando origem, então, ao novo indivíduo. Certo? Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho, tá? Um vídeo. Bom, vou ativar aqui meu apontador a laser. Bom, aqui então
nós temos, lembrem que eu comentei que geralmente os pólipos fazem reprodução assexuada nos quinidários. Tá? Geralmente, então, essa reprodução assexuada ocorre nos pólipos. Mas vocês sabem que em biologia nós temos sempre as exceções. E aqui eu trouxe, então, algumas exceções, que são medusas que se reproduzem de maneira assexuada. Por exemplo, a ráctea, na qual ocorre a formação, então, de novas medusas no manúbrio. Então, aqui nós temos o manúbrio, aqui na sua extremidade nós temos a boca, e nesse manúbrio surgem brotos de medusas. Então, medusas se reproduzindo assexuadamente por brotamento. Nessa outra espécie aqui, na sárcia, os brotos surgem, então, também do longo manúbrio. Então, o manúbrio é extremamente longo e os brotos de medusas surgem nesse manúbrio. E, enquanto está surgindo, né, um broto de medusa no manúbrio, essa medusa menorzinha aqui também está se reproduzindo de maneira assexuada. Então, brotamento e medusa. E nessa outra espécie aqui, na nióbia, tá, os brotos de medusa surgem nos bulbos tentaculares, ou seja, ali na inserção do tentáculo no canal circular. Então, surgem aqui na margem da umbrella. Não sei se vocês conseguem perceber, então, aqui um broto de medusa surgindo de uma medusa mãe. Tá? Então, algumas espécies de hidrozoa, né, de hidromedusas, que se reproduzem de maneira assexuada. Quinidários. Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas espécies de hidrozoa que são coloniais e que são chamados de hidrocorais. Tá? Nós temos, então, o gênero Millepora, não sei qual é a pronúncia correta, que são chamados de corais de fogo e formam, então, esses corais mais rígidos e eles têm um perisarco que é composto de carbonato de cálcio. Então, é um exoesqueleto. Então, ele é produzido externamente. Tá? E essa colônia, então, ela contém gastróporos, que é onde saem os pólipos, que são os responsáveis pela alimentação. Tem dactiloporos, aonde saem, então, os pólipos responsáveis pela defesa e captura de alimento. E nessas espécies, o exoesqueleto ele é rígido, é formado de carbonato de cálcio. Mas o exoesqueleto ele vai ter uma conexão entre os diversos indivíduos. Então, esse exoesqueleto vai ser atravessado por tecido vivo, certo? Nós temos também, dentro, né, da classe hidrozoa, os sifonóforos, tá? Que é um taxo, né? Não lembro qual é a classificação, que a sua espécie mais representativa é a Physalia physalis, que é a chamada caravela portuguesa, que é uma espécie que é encontrada basicamente em todo o nosso litoral e que eu acredito que seja a espécie, né, quinidário que mais acidentes causa aqui no nosso litoral brasileiro. Tá? A Physalia physalis, então, a caravela portuguesa, ela é uma colônia flutuante e ela apresenta, então, um maior grau de polimorfismo entre os quinidários. Então, é a que apresenta maior número de diferentes tipos de pólipos, certo? Nós temos, então, um flutuador, que é preenchido, então, com um gás. O flutuador, então, é um pólipo altamente modificado e que vai garantir, então, a flutuabilidade da colônia na coluna d'água. Dentro dessa colônia, nós temos, então, zooides responsáveis pela alimentação, que são os gastrozooides. Nós temos os dactilozoides e nós temos os gonozoides também. Tá? Então, aqui mostrando para vocês 3 tipos de pólipos, né, que ocorrem dentro da colônia de hidrozoa.
Mas dentro dessa colônia, né, de Physalia physalis, também ocorrem algumas formas de medusas, certo? Então, Physalia physalis é a caravela portuguesa, que geralmente ela causa queimadura, né? Geralmente quando em contato principalmente com os tentáculos, tá? Lembrando que geralmente é uma queimadura que causa então uma dor ali, uma irritação local, e geralmente o que se aconselha então é administrar alguma substância. Geralmente o pessoal ali na praia usa vinagre para neutralizar os efeitos das toxinas que são liberadas pelos tentáculos da Physalia. Lá no Nordeste também é bem comum o pessoal urinar, né? Quando às vezes as crianças são queimadas pela Physalia physalis, geralmente os pais mandam eles urinar sobre a queimadura, porque a urina nela é ácida e acaba então neutralizando a ação das toxinas da Physalia physalis, certo? Tem alguma dúvida até aqui? Quinidário que apresenta representantes, então, na água doce, claro que a maioria é marinha. É uma classe em que ocorre o predomínio de pólipos. A fase de medusa geralmente bem reduzida, bem curta. Tá? Os pólipos geralmente são polimórficos, então formam colônias e dentro dessas colônias, pólipos com diferentes formas e, obviamente, exercendo funções diferentes. Né? Cadê o pessoal? Subiram? Ah? Bom, vamos continuar aqui só para finalizar, então. Vou falar um pouquinho de uma outra classe, que é a classe Cubozoa. Tá? Essa é a menor classe de quinidários. Até pouco tempo atrás, eles eram incluídos dentro de Scyphozoa. Porque assim como o Scyphozoa, a fase que predomina nos Cubozoas são as medusas. Tá? Vou falar um pouquinho então das características desse grupo. É o menor grupo de quinidária, com 36 espécies solitárias, são exclusivamente marinhos, de regiões tropicais e subtropicais. Tá? A classe Cubozoa apresenta, então, pólipos reduzidos, e em poucas espécies, então não são todas as espécies que têm a fase de pólipo. O que predomina, então, em Cubozoa são as medusas. As medusas, então, têm formato campanuliforme, quadrado, em corte transversal. A margem dela, apesar de que parecia que está encortada, mas a margem é lisa, com tentáculos que saem, né, das arestas desse grupo, então dos cantos. Tá? Então, eles sempre vão ter 4 tentáculos, e obviamente esses tentáculos primários eles podem se ramificar, e esses tentáculos saem de uma estrutura chamada de pedálio. O pedálio é uma estrutura em formato de lâmina, que são encontrados em cada um dos cantos do guarda-chuva, da umbrella. Tá? Geralmente são medusas que têm de 15 a 20 centímetros de altura. Então, são medusas que têm um tamanho relativamente pequeno a médio, certo? Bom, medusas, então, de Cubozoa têm margem lisa, que se prolonga para dentro, formando uma estrutura que é semelhante ao véu, que é o velário. Tá? O velário também é uma dobra na margem da umbrella, que se volta então para o interior. No entanto, o velário ele se diferencia do véu pelo fato do velário ter canais gastrovasculares no seu interior. Tá? Então, essa dobra de tecido que se volta internamente, que é chamado de velário, tem cavidade gastrovascular, tá? Que é o que o diferencia do véu das medusas de hidrozoa. Tá? O véu de medusa de hidrozoa não tem cavidade gastrovascular no seu interior. O velário das medusas de Cubozoa tem cavidade gastrovascular, certo? Aqui, então, nós temos algumas espécies, a Tripedália, a Chironex e a Caribeia. Então, as medusas, então, têm, né, o corpo formado por uma umbrella, então é semelhante aos demais tipos, mas sempre vão ser quadradas, tá? Geralmente são medusas sem cor, com a margem lisa. O manúbrio, geralmente, então, ele é longuinho, contendo a boca na extremidade, tá? O
O que as medusas de cubozoa apresentam é o velário, que é análogo ao véu, né? Então tem uma morfologia semelhante ao véu, que é uma dobra interna da umbrella e que apresentam então canais gastrovasculares no seu interior. Uma outra característica que é exclusiva de medusas de cubozoa é o pedálio. São os pedálios, desculpa, que são 4 expansões da mesogleia que se localizam então, né, nos cantos da umbrella, tá? Ou seja, desses pedálios é que surgem os tentáculos, tá? Os pedálios, assim como o velário, apresentam cavidade gastrovascular em seu interior. Tá? E a partir desses pedálios, que estão localizados no canto do quadrado, né, do canto da umbrella, é que surgem os tentáculos das medusas de cubozoa. Tá? Os tentáculos são ocos e sempre vão pender dos pedálios, que tem formato de lâmina. Desculpa. Aqui, mostrando para vocês, mas de uma maneira bem resumida, né, o que esse texto quer dizer é que as medusas de cubozoa, assim como as medusas de sifozoa, elas apresentam, então, uma cavidade gastrovascular subdividida em 4 câmaras menores. Tá? Então, a cavidade gastrovascular ela vai ter tecidos, né, septos, que vão dividir em 4 câmaras menores. Tá? Então, cavidade gastrovascular de cubozoa e sifozoa, ela é subdividida em câmaras menores, certo? Além disso, pessoal, eu não comentei, né, anteriormente, mas as medusas de cubozoa, elas apresentam os ropários, tá? Que são órgãos sensoriais que são localizados, então, na margem da umbrella, né, na margem do guarda-chuva, e esses ropários, então, são concentrações de órgãos sensoriais, tá? Basicamente, células sensoriais, células fotossensíveis e estruturas que vão dar equilíbrio para o corpo das medusas, ou seja, vão mantê-las sempre, né, de uma maneira correta, posicionada sempre de maneira correta na coluna d'água. O estatocisto, tá? Que é uma estrutura então que vai dar equilíbrio e orientação, e esse estatocisto está dentro desse ropário, que é encontrado então alguns ropários nas margens da umbrella. Depois eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho melhor deles lá em sifozoa, tá? Então, medusa de cubozoa compartilha com medusa de sifozoa a cavidade gastrovascular subdividida em 4 câmaras menores e também a presença dos ropários, que são estruturas sensoriais, certo? Então, aqui mostrando para vocês. Eu esqueci de comentar, mas no caso dos cubozoa, as gônadas, elas se desenvolvem na gastroderme, diferente de hidrozoa. Em hidrozoa, as gônadas, né, os gametas surgem na epiderme. Em cubozoa, as gônadas se desenvolvem na gastroderme, certo? Aqui mostrando para vocês, então, o velário, que é aquela dobra interna que contém cavidade gastrovascular no seu interior. Aqui mostrando, então, o pedálio, lembrando que sempre são 4 pedálios, né? Já que as medusas de cubozoa têm formato quadrado, então vão ser 4 pedálios que contêm no seu interior também cavidade gastrovascular, e a partir desse pedálio, então, surgem, né, os tentáculos. Bom, vou falar um pouquinho da Chironex, que é considerado o animal mais letal do mundo. Tá? A Chironex é a chamada vespa do mar. Ela ocorre nos oceanos Pacífico e Índico, sendo muito comum na Austrália. Tá? Elas possuem, então, os quinidócitos mais perigosos aos humanos, causando queimaduras, dores extremamente fortes, sensação de pânico, brade ou taquicardia e até morte em poucos minutos. Tá? Já existem relatos de pessoas que entraram em contato, né, com a Chironex e vieram a óbito em uma
máximo 3 minutos, tá? Geralmente, essa letalidade se deve à grande quantidade de veneno que ela produz nos seus quinidócitos, tá? Alguns cientistas, né, alguns zoólogos estimam que a quantidade de veneno em uma única espécie adulto, é suficiente para matar 60 humanos adultos. Tá? Na Austrália, pessoal, para vocês terem uma ideia, ocorrem muito mais mortes causadas por Chironex febre do que por tubarão. Tá? Então, Chironex febre, lá na região do Indo-Pacífico, né, ela é considerada, então, uma das espécies mais letais, mais letal do que os famosos tubarões. Tá? Bom, para finalizar, então, a nossa aula de hoje, mostrando, então, que a reprodução em protozoa, geralmente, cada pólipo ele vai produzir uma única medusa por metamorfose completa. Ou seja, todo o pólipo vai se transformar numa medusa. Tá? Não é que ele vai produzir brotos e esses brotos vão se soltar e ele vai continuar lá, não. Geralmente, ocorre a transformação completa do pólipo numa fase de medusa. Então, em cubozoa não ocorre o processo de estrobilização. Tá? Não se preocupem que eu vou falar um pouquinho desse processo na próxima aula, quando for falar da reprodução de cifozoa. Tá? Então, o que vocês precisam saber é que os pólipos de cubozoa se modificam completamente numa medusa, certo? Essa medusa, então, geralmente medusa macho, medusa fêmea, geralmente em algumas espécies foi observada a cópula, no qual o macho vai transferir os espermatozoides diretamente para uma fêmea e depois libera o ovo e desse ovo eclode a larva plânula, essa larva plânula vai para o substrato, se fixa formando o pólipo. Lembrando que em cubozoa a fase de pólipo ela é bem reduzida. Desculpa, tá? A fase de pólipo reduzida e a fase de medusa é a que predomina no ciclo. Tá? Então, recapitulando, cubozoa predomina a fase de medusa, são medusas quadradas que contêm um velário, que é uma dobra interna da umbrella, que contém cavidade gastrovascular no seu interior, que é o que diferencia o velário do véu das medusas de hidrozoa. Além disso, cubozoa, as medusas têm um pedálio com cavidade gastrovascular no seu interior, da onde partem os tentáculos, certo? Cubozoa, cavidade gastrovascular subdividida em 4 câmaras menores. E, além disso, em cubozoa, os gametas surgem na gastroderme, diferente de hidrozoa, em que os gametas se desenvolvem na